Dando sequência à série sobre leituras de marketing, eu quis trazer aqui um enigma e, ao mesmo tempo, algo que vai, talvez, repercutir bem com vários fotógrafos e fotógrafas, sejam artistas, profissionais, negócio de fotografia também, mas principalmente fotógrafos e fotógrafas mais ligados à parte artística, né? A Vivian Maier é uma fotógrafa com um mistério, né? Por que que ela fotografava e por que que ela não mostrou esse trabalho antes? Ela só foi ser reconhecida após a morte. E aí ela explodiu em popularidade. Tem um documentário fascinante sobre ela, Finding Vivian Maier. Não sei onde está, não sei se está na Netflix, onde está, mas é incrível. Tem muito sobre ela no YouTube, você vai encontrar, e na internet em geral. Eu estou no site dela aqui, para quem está vendo no canal, né, do YouTube, no podcast. Se você quiser, enfim, ver mais do trabalho dela, eu vou deixar os links, também para o podcast, também no YouTube, né, os links na descrição aqui, desse conteúdo. Mas o que chama atenção, o que é curioso, que eu acho muito semelhante para muitos fotógrafos e fotógrafas, é não mostrar. E aqui talvez a grande leitura de marketing, talvez não, certamente é, a leitura de marketing mais poderosa que a gente pode tirar da Vivian Maier é: vale a pena fazer o trabalho por fazer, né, criar a arte, porque era para alimentar ela de uma forma muito pessoal. Obviamente tem uma ligação aí nesse mistério todo, já se fala disso, né? Ela fotografava para ela, era muito solitária, mas não mostrar isso para o mundo. E aí a força do trabalho é tão grande que após a morte a coisa estoura. Se bem que tem gente que fala que ela só estourou também porque tem esse mistério. E aí a história faz parte do marketing, mas é uma história real. A história dela, o que ela construiu, é legítimo, é autêntico. Afinal, ela fotografou, tem um acervo gigantesco, muito que a gente não viu ainda, não foi revelado, embora já tenha sido reconstruído, 90% reconstruído. E a história é fascinante. E o que que a gente tira de grande lição realmente é não mostrar o trabalho, não divulgar. É ter a ideia errada de que marketing é vender, de que marketing é enganar. Marketing é contar a sua história. Marketing é apresentar o trabalho. A sua fotografia, seja qual for o negócio seu de fotografia, é impactar as pessoas, transformar a vida delas com aquilo que você faz. Seja fotografia de família, casamento, retrato, fotografia de rua, seja você um negócio de fotografia, um empreendedor de impressão, mas você tem impacto e você não mostra o que você faz. Você quer, claro, você quer viver disso e tudo mais, e às vezes a gente fica ali empurrando uma coisa, quando na verdade deveria mostrar outra. Quando muito, porque tem muita gente, e isso eu falo por experiência de contato e ver e trabalhar com fotógrafos, não mostra o trabalho, não quer mostrar, não fala, não divulga, não faz essa parte, mas não a divulgação no sentido de vendas, de publicidade. A divulgação no sentido de eu fiz isso, essa é a história do que eu fiz, e mostrar. Então, quantos talentosos e talentosas, quanta gente boa que não aparece. Saiu uma matéria há algum tempo de um fotógrafo de paisagem que tentou viver, ele fez uma. Ele não queria usar a rede social. Não queria. E aí ele não postava. Ele não conseguiu ter uma relevância, ele saiu desse negócio. Saiu seja a parte artística ou a parte. Claro, você pode dizer, mas Léo, eu não sou profissional, ou sou, mas eu não dependo disso, de mostrar para viver disso. Mas não é só sobre mostrar para viver, é mostrar para impactar, para transformar, para que as pessoas tenham contato com aquilo que você faz. Né? Qual a ideia de fazer só para você? Aí você pode dizer, não, mas eu quero só fazer para mim, ok. É um hobby, você vai fazer só para você, ou essa é a sua forma de se alimentar. Ah, não, eu sou um fotógrafo comercial e a parte artística é só para me alimentar criativamente. Ok, mas será que não poderia ser mostrado? Será que não teria um impacto diferente do que você imagina? Não comercialmente, nem do marketing, mas de transformação? O marketing se transformou nisso e tem se transformado cada vez mais de ser muito além da venda, muito além da divulgação. Transformação. Melhorar as coisas a partir daquilo que você faz. Quando eu vejo e vi a primeira vez o trabalho da Vivian Maier, me transformou. Eu achei espetacular. Pela história, pelo lado do mistério, mas a fotografia em si. Tem o livro dela, o documentário é fascinante. Se não me engano, foi indicado ao Oscar, até acho que ganhou o Oscar.
O site aqui oficial, aliás, quem trouxe isso tudo à tona foi o John Maloff, que foi lá para Chicago, comprou e puxou esse fio. Comprou o acervo dela, viu aquilo, foi levantando. Ele é criticado porque teria explorado ela, mas se não fosse o John Maloff, a gente não teria visto. O site é da fundação, né, da coleção do Maloff, e o site conta essa história. Estou com ele aberto aqui. Aliás, a Vivian Maier era uma autorretratista espetacular, além da fotografia de rua. Aqui estão duas fotos dela. E aqui conta essa história dela. Então, uh, conta de quanto ela guardou isso, ela teve esse cuidado, né, de guardar e tudo mais. Ela viajou para vários, além dos Estados Unidos, ela era babá, então ela viajava com as famílias e tinha que ficar com as crianças e nessas caminhadas ela acabava fotografando nas ruas e o resultado é incrível. E ela foi morrer ali, ela morreu em 2009, de 1926 a 2009 e produziu muito. Ela aqui fala, né, que ela passou boa parte da juventude na França, e depois nos Estados Unidos, retornou em 51, quando ela pegou o trabalho de babá e também cuidadora, né, para o resto da vida. Então, nas horas de lazer, ela se aventurava pela fotografia e tirou fotos, fotografou por 50 anos. 50 anos fotografando. Então, se tem uma coisa aqui para a gente tirar, uma das lições de marketing é consistência, manter, fazer. Ela não mostrava, mas tinha uma consistência, né? De novo, a lição de marketing aqui da Vivian Maier não tem a ver com ela em vida, né? Tem a ver com um pós. Depois que ela morreu, partiu, e esse trabalho ganha outra dimensão. Até gente tem críticos que falam que não teria essa repercussão toda o trabalho dela se não fosse toda essa história enigmática. Não dá para saber. O fato é que isso veio à tona e fez aparecer. A consistência do trabalho foi a produção. Ela fazia isso e um dos mistérios é por que ela não mostrou. E aí tem uma frase dela aqui no site. Veja bem, né? Ela diz aqui, bem, eu acredito que nada dura para sempre. A gente precisa ter espaço para outras pessoas. É como uma roda. Você sobe nela, uma roda gigante, né? E você vai até o final. E aí outra pessoa pega aquela próxima volta e faz o mesmo percurso, e assim vai. Ela tinha esse lado. Uma das explicações para ela não mostrar é porque era meramente pessoal. E ela queria se alimentar daquilo. Mas, de novo, a lição que a gente tira daqui é que por que não mostrar? Qual é esse medo, né? Por que não impactar as pessoas com aquilo que você faz e ter a chance de transformar a vida das pessoas? Porque o trabalho dela, ela foi para exposições, aqui em São Paulo teve, eu lembro, e um trabalho realmente incrível. Ela começou fotografando com uma Brownie, Kodak, e depois foi evoluindo para outras câmeras, né? Mas e depois ela comprou em 52 uma Rolleiflex, e aí se tornou a câmera dela por muitos anos. Então, ela atuou muito em Chicago, mas rodou por muitas regiões com as famílias e outros países, inclusive nas férias dela, inclusive passando pelo Brasil. Ah, olha, é uma coisa incrível, assim, porque ela tinha um lado também de ter o, o laboratório, né, que ela fazia no banheiro. Então, o dark room dela era no banheiro, e aí ela processava, fazia revelação com dos rolos em preto e branco, e isso acabou sendo esse trabalho por um bom tempo. Depois ela teve que abandonar a revelação própria, e aí ela deixava os rolos, quando as crianças foram crescendo, ela foi deixando isso sem revelar. Então, o que explicaria ter tantos rolos e não mostrar isso, né? Era uma babá, então cuidava, ficava com as famílias, com as crianças e tudo mais. Aqui fala, depois ela começou a fotografar com um filme colorido, com um Kodak Ektachrome 35mm, usando uma Leica 3C e outras câmeras alemãs SLR.
e o trabalho colorido também é impactante. Depois ela teve uma situação financeira na década de 80, e aí ela deixou de revelar, porque custa, né? Custa caro, naquele tempo também, e aí ela deixou isso por um bom tempo aí, sem revelar. Então, é uma coisa, realmente uma história fascinante, e depois ela ficou numa situação de não ter nem como mais manter os filmes ali que ela mantinha, teve que isso foi acabou indo para uma casa de leilão depois, e a história toda é realmente complexa nesse sentido. Um, Ela também mostrava uma simpatia pelos pobres e de mostrar a situação dessas pessoas, né, nas fotografias dela, já que ela estava nas ruas, porque ela tinha esse lado, né, de empatia mesmo, de ver que as pessoas tinham um desafio ali e lidar com isso. E aí ela queria mostrar um pouco disso também. Enfim, o site aqui conta essa história e mostra muito desse trabalho, né, dessa, enfim, da jornada da Vivian Maier. Mas aqui é uma leitura de marketing, né? Então, assim, tem algumas leituras rápidas que a gente pode tirar, mas muito interessantes. O não mostrar o trabalho talvez seja o mais forte deles. Do ponto de vista de marketing, a gente pode ver por dois pontos fundamentais. Todo mundo tem um problema de marketing. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. O problema de marketing não é uma coisa crítica, é uma coisa até importante. Você sabe que você tem que trabalhar em cima. Cada um deveria saber o seu problema de marketing. Meu problema de marketing é preço, meu problema de marketing é produto, meu problema de marketing é comunicação, divulgação. Meu problema de marketing é o cliente, eu não sei exatamente como ele é. No caso da Vivian Maia, o produto de marketing, o problema de marketing dela não era o produto, ela tinha o belíssimo trabalho, tinha o que a arte em si, como artista, poderia ter sido reconhecida em vida. Então era um problema de divulgação. Divulgação. Ela não mostrou esse trabalho. Não tinha rede social, não tinha. Como é que ia ser mostrado nesse tempo? Uma galeria, um contato, relacionamento, revista, jornais. Ela poderia, de alguma forma, exposição, mas esse era o problema dela. E o outro problema também de propósito, de posicionamento. Um propósito muito pessoal dela, interno, que a gente não sabe exatamente, porque não é dito isso. Ela não se colocou publicamente sobre isso. Por que ela não mostrou esse trabalho? Né? Mas é interessante pensar que o fato dela não ter isso claro, esse propósito ali, ou talvez tivesse, né? Realmente assim, não mostrei porque é para mim só. E é isso. Mas depois explodiu e a coisa virou o que virou, assim, reconhecida mundialmente. Enfim, quando você vai aqui, tem as exposições, ela segue tendo exposições no mundo inteiro, é uma coisa impressionante. E quando você vai aqui no portfólio, você tem uma noção desse trabalho dela, né? É, um trabalho de consistência, 5 décadas de produção e, e uma fotografia que eu considero das mais primorosas, né? Então, não tem marketing bom de produto ruim. O produto da Vivian Maier é uma fotografia fantástica, né? Aí você pode dizer, não, mas tem sim, tem marketing aí por aí de coisa ruim. Tem muito fotógrafo que ganha dinheiro e tem um trabalho horrível. Mas aí ele é um vendedor, relacionamento, mas será que... Eu já vi casos de famílias que depois de anos percebem que aquele fotógrafo, pô, olha isso aqui, cara, não me representa, né? Então, no tempo, a pessoa se perde, a história se perde no valor pro fotógrafo, o que é péssimo, né? Mas eu já vi várias vezes. E é que o trabalho dela, uns lances assim, que é uma coisa de filme, é realmente fantástico o que ela produzia. A Vivian Maier é uma fotografia realmente primorosa mesmo, assim. Seja preto e branco ou ah, colorido. Aqui tem muita coisa, assim, pouco, né? Se for ver para o que ela tem de produção,
embora a reconstrução aí do acervo dela tenha crescido bastante, muita coisa que não foi vista, a gente não viu, ainda vai ver. Fotografia de rua, crianças, ela cuidava de crianças, gostava, né, de crianças. E ela trazia uns lances, assim, enigmáticos, né, a mulher ali, ó, julgando ela pela foto, pessoas, realmente incrível. Vale muito a pena. Eu vou deixar o link desse site para quem não conhece ou não viu. E de repente você não viu o site oficial, né? Tem muita coisa dela por aí, mas tem muita coisa bacana. E aqui o trabalho colorido. O trabalho colorido também é super interessante. Então, exposição, provavelmente ela aqui ela estava com as crianças também visitando ali a exposição, talvez até a família que ela trabalhava. E umas fotos que parecem pinturas. Outra mulher julgando. Essa foto aqui eu lembro da exposição aqui em São Paulo, tinha essa foto. Uns lances, assim, umas coisas, olha, realmente incríveis. Uns lances curiosos e um pouco da história também. Muito bacana mesmo. E aí você tem os autorretratos, né, que também trazem esse lado dela. Tem até as folhas de contato também da Vivian Maier. E aí no marketing a gente pode fazer o antes e depois da morte da Vivian, né? Eu já vou falar disso. Autorretrato, ela também foi muito reconhecida, é muito reconhecida por esse trabalho, com os autorretratos. Esse aqui eu lembro que estava na exposição, no MIS, aqui em São Paulo. Umas coisas bem legais dela, assim, né? E esses retratos aí já mais recentes, algumas coisas mais antigas. Se não me engano, tem foto dela em São Paulo, acho que ela passou aqui por São Paulo. Aí as exposições, e tem os livros também, né? Então aqui a gente pode entrar na parte que vale a pena abordar, da uma leitura do marketing pós-morte, né? Depois que ela morreu. Ela foi. Aí há podemos colocar assim, um reposicionamento de mercado que é possível para qualquer pessoa. Você tem uma marca sua de um jeito e depois você muda ela. Eu já vi isso, fotógrafos fazendo isso. Tem uma marca que não é a pessoa, o nome dela, e ela vai lá e cria uma marca agora que é a pessoa. Reposicionar a marca, troca a marca. Não é só logo, identidade, branding. É realmente um novo conceito. No caso da Vivian Maier, foi o John Maloff, que agora faz parte dessa coleção dele. O reposicionamento da Vivian olha esse trabalho dela. Vivian Maier, uma fotógrafa enigmática, inclusive ele coloca aqui na página de entrada o enigma, o mistério. Isso é uma forma de fazer marketing. Os produtos, exposições, livros, né? E também tem documentário e tudo mais. Então, tudo isso acaba entrando como. E aí tem vários trabalhos, né? Eu acho que eu tenho esse. Qual livro que eu tenho? Esse aqui, eu tenho Vivian Maier, Street Photographer. Esse livro tem aqui em casa e são vários trabalhos dela, né? Então você tem esses livros todos. Tem um livro só de autorretratos, tem esse aqui também, né? E aí você tem esse marketing de produto. Então tem produto, o preço, obviamente, ele agora que ela tem uma história, antes nem tinha preço. Aliás, tem muito fotógrafo que também não tem, né? Ou trabalha com preço errado, nem sabe quanto está cobrando, não sabe nem quanto ganha, não é? No mercado isso é muito comum, não só na parte artística, mas na parte comercial também. E agora não. Agora ela tem um preço definido e ele ganha valor, esse trabalho, seja como livro, exposição, por conta da marca dela que ganhou força, né? E ela está presente nas redes sociais. Ela está aqui, pelo menos tem o site, mas também está no Twitter, no Facebook, deve estar no Instagram, seja com a conta oficial dela ou contas que são criadas para fazer esse tributo e acaba ajudando nesse projeto aqui do Maloff, né? Não tem muito como fugir disso. Então, todas as marcas, todas as pessoas, artistas podem se reposicionar. Você pode. Você pode, nunca apareci, nunca tive, não tem. Bom, você pode começar, tem que começar, né? E esse é um dos pontos importantes do marketing. Se você não começar, tem que começar. Colocar a mão, começar a fazer. E o segundo ponto é melhor começar e fazer qualquer coisa do que não fazer nada.
É melhor até que seja ruim. Faz qualquer coisa, mesmo ruim, para depois ir acertando, do que não fazer nada, do que não aparecer, não mostrar. Né? Mostrar é uma das coisas mais importantes do marketing. E, do contrário, você se torna alguém invisível. Ela tinha milhares de filmes negativos e tudo isso foi leiloado. E ela nunca teve a possibilidade de mostrar isso. Talvez ela não quisesse. Mas e para as pessoas que poderiam ter visto isso antes, inclusive, né? Enfim, era isso que eu queria mostrar aqui. Não é uma mega ultra abordagem, até porque, no caso dela, esse marketing não foi em vida, mas traz lições sim, né? A gente pode trazer lições aqui do que a gente está vendo, né? Dessa história toda. E aqui, só para mostrar para vocês, tem uma outra matéria que eu achei interessante, e trata um pouco desse lado da história da Vivian Maier. Saiu na revista a mais antiga do mundo, né? British Journal of Photography. E a chamada da matéria em relação a Vivian Maier é Vivian Maier, a fotógrafa secreta. Então, traz muito disso, né? Traz uma visão aqui sobre um pouco da história dela e tudo mais. E, e eu achei interessante aqui que fala por que que ela não fotografava, por que ela não mostrava isso, por que que esse trabalho não aparecia. Ela resolveu não mostrar. Ela era muito misteriosa, muito escondia isso, porque ela era uma babá. É o que a matéria fala aqui. Ela diz que ganhou essa reputação, e uma das pessoas aqui da matéria citadas diz isso, né? Eu acredito que Vivian era tão secreta porque ela era babá e não tinha nenhum elo com nenhuma outra família. Não tinha amigos próximos, não era casada, não teve filhos. Quem diz, na verdade, é o Maloff, né? Que comprou a coleção, que construiu a coleção e comprou todo o acervo. Do que eu sei, ela não teve nenhuma relação amorosa. A fotografia era a única coisa que ela tinha. E é a única forma dela se expor emocionalmente e mostrar até a vulnerabilidade. Se ela soubesse que ela ia receber isso que tudo isso que acabou aparecendo no trabalho dela, toda essa repercussão, talvez ela não tivesse fotografado, inclusive, ele coloca aqui. É muito interessante essa visão, quer dizer, realmente era algo para ela e nada mais do que isso. De qualquer forma, poderia ter mudado a vida dela, né? Então, aí é claro, um ponto de vista. Para muitos artistas, a ideia de não mostrar faz muito sentido. Não mostrar, não ter site, não ter presença nas redes sociais, essa pegada artística. Então, existe uma parcela que fala não só no Brasil, mas lá fora, não tem que ter pegada comercial, não tem que mostrar, não tem que ter marketing. Só que o marketing mudou e ele se torna mais desse impacto transformador, dessa importância. Então, na minha visão, eu entendo isso, mas eu acho que o artista tem sim que mostrar. Não pela venda, não só pela marca, mas pelo impacto que vai trazer. Porque esse trabalho dela, se a gente tivesse tido contato antes, talvez ela tivesse inspirado mais pessoas antes, né, e teria um impacto ainda maior, minha opinião. Enfim, mas achei que valia a pena trazer aí essa história porque realmente é fascinante e tem sim lições de marketing aqui. Ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.